Oi, pessoal. Então, assim, agora a gente vai tentar repor o conteúdo referente à aula de filosofia de hoje, tá bom? Então, estamos falando de Platão. Começamos na aula anterior a falar de Platão, né? O filosofar platônico. Então, a gente começou a trabalhar esse conteúdo na aula anterior. Então, Platão, discípulo de Sócrates, aquele que escrevia e que colocava sempre Sócrates como um personagem nos seus diálogos, nos seus livros lá, tá bom? Conhecer é lembrar. Então, veja, a gente já falou do papel da alma, tanto para Sócrates quanto para Platão, né? Então, claro, Platão, ele não concordava com tudo, mas ele seguia, vamos dizer assim. Conhecer é lembrar. A gente vai caminhar agora para construir a principal teoria do Platão, que é a teoria das ideias, tá bom? Tudo que existe, ele pode ser explicado de duas formas, o mundo das ideias e o mundo real, o mundo sensível que a gente fala, tá bom? Então, vamos lá. Conhecer é lembrar. Um dos legados do conhecimento do período clássico é a distinção entre opinião e verdade. A opinião, embora tenha a pretensão da verdade, não é a verdade. Para os gregos, o verdadeiro conhecimento deve ser universal, diferentemente do ser particular que se encontra sempre em movimento e mudança. Ainda antes de iniciar seus estudos sobre o pensamento platônico, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de universal e ontologia. Isso é muito importante. O que é universal? O que é ontologia? Que ele aparece tanto em filosofia. Universal é algo imutável, absoluto, abstrato. Então, ele vai ser sempre a mesma coisa, né? Independentemente do tempo ou do espaço, tá? E outra coisa, só pode ser acessado pelo pensamento, não sendo percebido pelos sentidos. Então, eu tô falando de alguma coisa que está no mundo das ideias, certo? No mundo das ideias. O primeiro pode ser aprendido pelo pensamento, acompanhado pelo raciocínio. Opa, vamos voltar aqui? Temos que começar por distinguir o seguinte: o que é aquilo que é sempre e não tem geração, e aquilo que se gera sempre e nunca parece uma pegadinha aqui, né? Parece uma adivinha. Então, vamos lá. O primeiro pode ser aprendido pelo pensamento, acompanhado pelo raciocínio, uma vez que sempre dessa maneira. Enquanto o segundo pode ser opinado pela opinião, acompanhado pela sensação desprovida do raciocínio, uma vez que se gera e se corrompe, nunca sendo realmente. Ora, tudo aquilo que é gerado é necessário uma causa, pois é impossível alguma causa obter geração sem causa, né? Platão falando, né, pessoal? Parece, às vezes, a gente não consegue pegar ali o que ele quer dizer, mas vamos lá. Primeiro explicar o que é universal e o que é ontologia, porque a gente vai chegar lá na concepção dualista que eu falei. Mundo sensível, né, que é aquilo que a gente vive, e o mundo das ideias, aquilo que a gente acessa através das nossas ideias, ok? Então, universal é aquilo que sempre é, aquilo que nunca muda, aquilo que é absoluto. Mais pra frente a gente vai ver sobre as classes, por exemplo. Flor. Rosa, papoula, jasmim, margarida, bromélia, né? Orquídea. É flor, né? Tudo são flor. E quando você pode ver lá na natureza uma florzinha que você nem sabe o nome daquilo, mas você coloca ele dentro de uma categoria na tua cabeça, que é flor. Mesmo sem saber o nome da florzinha, mesmo sem nunca ninguém ter colocado o nome para aquela florzinha. Por que isso acontece? Pássaros, mamíferos, coisas em geral. É como se a nossa cabeça tivesse essa capacidade de colocar as coisinhas no lugar. O universal seria basicamente isso. Isso é um problema dentro da filosofia, tá? A gente vai ver isso depois com mais apropriação.
E ontologia? Ontologia significa estudo do ser. Aqui a gente já está falando daquilo que é concreto, daquilo que podemos entender e dar significado, inteligível, né? O Platão, ele entende que o mundo, ele tem dois opostos que coexistem. Duas coisas totalmente diferentes, mas que coexistem. Então, tudo que existe, ele pode ser um mundo sensível, que eu acabei de falar, já vai estar na teoria dele, e o mundo das ideias. O que é o mundo sensível? É aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pega, né? E o mundo das ideias é onde estão os seres universais, né? Que eu falei para vocês, essas categorias que a gente cria, as ideias ou as formas. O mundo das ideias é um mundo inteligível, só que ele não tá aqui, ele tá lá no mundo transcendental, ele tá nas nossas ideias. A gente não pega, ele não é concreto, né? Não é o mundo sensível é aquilo que a gente sente. E o mundo das ideias é aquele que tá aqui no nosso pensamento, né? Enquanto os seres sensíveis são cópias imperfeitas do mundo das ideias, né? Aqui, ó, como modelos eternos e perfeitos, enquanto os seres sensíveis são cópias imperfeitas do mundo das ideias. Tudo que a gente tem aqui, por exemplo, óculos. Isso aqui, antes de ser isso aqui material e a gente pega, alguém pensou nisso, né? Então, ele tá no mundo das ideias, ok? Maçã, eu falo a palavra maçã, automaticamente na tua cabeça você já acessa uma ideia do que seja maçã. E as maçãs, elas não são todas iguaizinhas, elas sempre são cópias. Então, lá na nossa cabeça, nas nossas ideias, maçã, ela é sempre perfeita. Tudo que tem no concreto, tudo que está no mundo sensível, para o Platão, cópias imperfeitas do mundo das ideias. Guardem isso, tá bom? Até a arte ele vai falar que é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Muito bem. Como que a gente conhece, então? Como que a gente aprende? Como que a gente dá significado para as coisas? É aí que ele vai falar da teoria da reminiscência. Por isso que eu falei a questão da alma, né? Então, para o Platão, o mundo das ideias, a alma vem do mundo das ideias. É como se a alma conhecesse tudo. Só que quando a alma ela entra num corpo como o nosso, um corpo material, ela perde, ela não lembra das coisas. Ela não consegue acessar o mundo inteligível, o mundo das ideias. Com muito custo, conforme a gente vai aprendendo, né, esse aprender para ele é como se a gente fosse lembrando coisas que a alma já conhece. Aí que entra a teoria da reminiscência. Reminiscência significa lembrar de alguma coisa, tá? Então, você lembra de alguma coisa. Então, tudo que existe está em dois mundos que se completam e coexistem, que é o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo dual, dual. Eu sou um corpo físico, material, mas eu também tenho uma alma. E cada vez que eu aprendo, que eu dou significado, sentido para as coisas da teoria do conhecimento, eu lembro, a minha alma lembra de alguma coisa. É como se a alma, ela viesse de um lugar onde ela conhece tudo, ela sabe tudo. E de repente, dependendo dos estímulos, ela lembra disso. Sabe aquela coisa de tirar os véus que eu falei para vocês, né? Tá bom? É mais ou menos por aí. Ó, lá na página 18 tá aquilo que eu acabei de falar. Assim, para Platão, a alma já existia no mundo das ideias antes de habitar o corpo. No momento em que passa a habitá-lo, ela se esquece das ideias perfeitas que contemplou. Então, a alma já viu tudo, ela já viu o mundo perfeito. Então, sempre que se entra em contato com as formas imperfeitas do mundo sensível, uma vaga lembrança começa a despertar na alma, reminiscência, lembrar. Isso ocorre porque a alma possui um conhecimento adormecido da época que pertencia à alma única, a divina, né? Ó, aqui eu não tô falando de cristianismo ainda não, tá? Mas já tem aqui um quê de religiosidade, tá?
Conhecer, então, para o Platão, não é uma coisa humana, né? Cada vez que a gente conhece alguma coisa, eu estou lembrando de alguma coisa que a minha alma já vivenciou, ela já sabia. E o que ele chama? Como que acontece esse encontro, então? Né? Através da dialética. A dialética é um movimento, lembra? Lembra a dialética do método socrático lá, do diálogo, da conversa, pergunta, e resposta. E aí você vai formando esse quebra-cabeça. Cada coisa que se experimenta, os fenômenos que são desvendados e dos quais ele participou, reconstroem algo. A nossa alma vai lembrando aquilo que estava esquecido. Por quê? Porque o nosso corpo limita. O corpo limita. Os prazeres, as necessidades do corpo, do instinto, limitam o conhecimento. É isso que ele quer dizer, né? Então, a concepção dualista do ser humano, aqui fala, ó, o corpo e a alma que participa desse mundo. A essência do homem é a sua alma. A alma já viu o mundo perfeito. E a matéria é o corpo. Todas as pessoas têm um corpo finito e mortal, né? Corpo finito e mortal é ligado aos sentidos, é meu material. Sentidos. Ver, ouvir, sentir o gosto, o cheiro, né? O tato. E ligado ao mundo dos sentidos. E tem também a alma. A alma não, a alma é imaterial e ela é imortal. Ela vem e volta para ele, tá? E a alma, como ela não é material, ela tem esse acesso ao mundo perfeito. Bom, depois fala aqui, né, aonde ele fala sobre isso, no diálogo Fedro, um texto lá que ele escreveu, que o Sócrates está conversando com alguém, né, aqui embaixo tem. Platão divide a alma em 3 partes, o lado racional na cabeça, o lado irascível, que é o dos impulsos, e o lado concupiscente, que são os nossos desejos e as nossas necessidades básicas. Né? Então, ele fala aqui a razão, a carruagem, ele usa a carruagem como uma metáfora, né, que está explicando o porquê disso. Aonde entra o filósofo em tudo isso? O filósofo é aquele que vai, ei alma, use a razão, tá? Vai chamar a alma para usar a razão, mostrar a direção. Dizer que os sentidos são só fragmentos, ele não é puro, não é concreto, né? Ele nos engana. Ele nos engana, os sentidos nos enganam. A alma filosófica deve se distanciar-se das sombras em direção à luz. Lembra da caverna de Platão? A gente fala da luz lá, o significado da luz aqui de novo. Os diálogos e a dialética. Aqui novamente ele vai falar, né, de como ele utilizava o personagem Sócrates dos seus trabalhos, tá? Então ele continua aqui, ele vai falando. Ele escreveu muito, né, os diálogos ali. Aqui tem vários, ó. Teeteto, né, na obra do Teeteto lá que ele fala sobre conhecimento. O texto Apologia, ele fala lá da morte, da defesa e a morte do Sócrates. Em Críton, ele fala sobre a justiça. Em Fedro, ele fala sobre a alma. No Banquete, ele fala sobre o amor. Na Alegoria da Caverna, ele fala sobre educação. Então, veja de quantas coisas ele falou aqui, tá? A questão do diálogo aparece aqui de novo, ó, o método dialético, certo? Que é essa perguntar, responder, questionar e tudo mais. Amor platônico, né? Olha que aparece o amor platônico. Está na obra O Banquete, tá? Ele é um importante diálogo. Esses banquetes, simpósios, os gregos se reuniam para comer, para beber e se divertir, né? E também era um espaço de troca de conhecimento, de debate, de falar, né? Tudo mais. E Platão escreve toda uma obra e introduz outros elementos ali sobre o amor, né? Criou um texto, criou uma narrativa em torno do deus Eros, que é um deus da mitologia grega, e
E fala aqui de toda essa questão educadora do homem, do caráter, tá? Então a gente não vai ler essa obra, é claro. E nesse diálogo fala do mito do andrógeno, né? O mito do andrógeno é aquela história que no começo homem e mulher eles eram um só, depois eles foram separados, né? Acho que a gente viu um pouquinho desse texto já, esse texto anteriormente. E a ideia do amor platônico, que ela, às vezes, ela não é bem compreendida, certo? Ela não é muito compreendida. Vamos ver se explica melhor aqui. Ó, na perspectiva de Aristófanes, o amor é marcado pelo desejo e a completude por sua outra metade física, removida por Zeus e simbolizada na figura de andrógeno. Então, a busca da alma gêmea, quando separou, né, o lado masculino do lado feminino. Então, por isso todo mundo busca a felicidade. O amor não é apenas um sentimento, mas é a constatação da incompletude da espécie humana. É como se a alma ela foi separada e ela é incompleta, por isso que ela busca essa unidade perfeita. Sócrates escolheu abordar o tema a partir da relação entre Eros, deus do amor, e a beleza. Ele percebe que na beleza há algo associado ao divino, que é possível captar no mundo sensível. Para ele, exercitar os sentidos do corpo, a beleza sensibiliza o homem, motivando os conhecimentos dos mistérios da alma, promovendo a abertura necessária para que se instale e se inicie a lembrança da essência, que existe além da aparência. Ó, aquela história da alma lá, de lembrar, né? O que é o amor platônico? É o princípio cósmico. O amor é o princípio cósmico. Para o Platão, é uma escada com 7 degraus, que vai do amor por uma pessoa até o amor pelas realidades superiores do universo. Nessa teoria, mesmo que eu me apaixone por uma pessoa, né, fisicamente, vamos dizer assim, eu estou no primeiro degrau. Esse amor carnal é o primeiro degrau. Depois, o passo inicial para a maioria das pessoas é esse amor físico. Platão diz que o ser humano busca a imortalidade por meio de uma pessoa amada, por meio da procriação. Entretanto, fixar-se nesse primeiro degrau é permanecer parado, né? Então tem muita coisa ainda para se fazer. Isso não quer dizer que Platão negue o corpo ao amor físico. Ele apenas afirma que se eu deixar de ampliar esse relacionamento e não subir os outros 6 degraus, eu vou estar parado. Então, subir significa um desdobramento natural. O amor platônico, ao contrário do que se diz, não despreza o corpo. Não é só você estar afim de alguém, alguém não olha para mim, eu estou lá amando em silêncio. Não é isso, né? Mas é uma contemplação do outro, é uma coisa muito maior que isso. Inicialmente, o que atrai uma pessoa é a beleza de um corpo. Então, é o amor físico. A pessoa bela inspira a mente e a alma, né? Então, eu tô falando de uma coisa mais espiritual, contemplação do divino. Então, é uma metáfora que ele usa para falar disso. E depois tem um texto ali, tem mais um texto que fala sobre isso. Bom, outros degraus da compreensão da beleza. Então, pode ser nas ciências, nas artes, na política e em outros aspectos da vida humana. A atração para a forma ou o corpo belo é, para Platão, uma forma de ascensão à contemplação do divino. Transcende gradualmente o eros, que é o amor sexual, né? A ágape, que é o amor divino. É os tipos de amor. Então, veja, você sai do sensível, que é o corpo, que é a atração física, para o divino, que é onde está o mundo perfeito. Lembra da teoria das ideias? O mundo perfeito, o inteligível, tá bom? Então, nesse sentido, a gente falou um pouquinho mais hoje sobre Platão e a teoria das ideias, tá bom? Até semana que vem. Beijo!